Empreender é a última coisa que eu faço na vida. Hoje eu quero contar uma parte da minha história, que talvez explica muita coisa sobre mim. Eu escolhi esse título porque ele parece meio dramático mesmo. Empreender é a última coisa que eu faço na vida. Mas não no sentido de que empreender é a última opção. É no sentido de que quando eu olho pra minha história, eu percebo que eu sempre volto pra isso. Eu posso mudar de produto, mudar de formato, mudar de fase, mudar de ideia, mudar de estratégia. Mas eu sempre volto para esse lugar de criar alguma coisa, vender alguma coisa, comunicar alguma coisa, colocar uma ideia no mundo e tentar fazer aquilo ganhar uma forma. E é engraçado, porque desde que eu me lembro, lá na infância mesmo, eu já vendi alguma coisa. Eu tenho uma lembrança muito viva da minha mãe fazendo uma plaquinha linda à mão, com canetinha, escrito "Vende-se chup-chup, 25 centavos". A gente colocou essa plaquinha no portão da casa da minha avó, que era onde nós morávamos naquela época. E eu lembro disso com muito carinho, porque pra uma criança aquilo talvez parecesse só uma brincadeira, mas olhando hoje, eu vejo que ali já tinha alguma coisa acontecendo. Tinha uma ideia, né? Tinha uma oferta, uma tentativa de vender. Tinha uma pequena coragem de colocar alguma coisa ali no portão e dizer: olha, isso aqui tá disponível. Depois, na escola, eu lembro de levar doce de gelatina pra vender. Aqueles docinhos coloridos, com listras, cheios de açúcar, que muita gente da minha geração talvez lembre. Eu estava na primeira série e eu vendia. Depois, lá no ensino médio, vendia fatias de bolo que a minha mãe fazia, aqueles de bolo de chocolate com calda. Também vendi Natura, e aqui entra uma confissão. Eu gastava praticamente toda a minha comissão comprando produto pra mim mesma. Então, ou seja, eu vendia, ganhava, já reinvestia em consumo. Não era exatamente uma gestão financeira exemplar, mas já era uma experiência. Eu estava aprendendo alguma coisa sobre desejo, sobre oferta, sobre relacionamento, sobre abordagem, sobre ouvir o que as pessoas queriam. Mais tarde eu tive loja de roupa, a Freedom, algumas pessoas conhecem, dedicada ao público plus size. Também já vendi bombom, já dei aula de dança de salão, já tive consultoria, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em RH, recentemente pós-graduada em marketing. Então, já tentei vários formatos diferentes de negócios. Já comecei muita coisa e não continuei. Já amadureci ideias, já me frustrei, já mudei de rota. E quando eu peneiro tudo isso, quando eu olho para essa minha caminhada com bastante honestidade, eu percebo uma coisa: eu só consigo me ver empreendendo. E não porque é fácil, não porque seja bonito o tempo inteiro, não, longe disso. Não porque eu acho que empreender é essa liberdade romantizada que muita gente vende na internet, mas porque existe algo em mim que precisa criar, experimentar, organizar ideias, testar caminhos, transformar isso em trabalho. Por muito tempo eu tentei entender de onde vinha essa minha queda pelo empreendedorismo, sabe? Na minha família, na verdade, eu não tenho uma referência íntima, próxima, de alguém que empreendeu e me ensinou esse caminho. Pelo contrário, as mulheres que me rodeiam são mulheres estudadas, inteligentes, trabalhadoras, com empregos estáveis de longa data. E isso super me inspirou. Os estudos. Eu não olho pra isso com desprezo, de jeito nenhum. Pelo contrário. Eu tenho muito respeito pela estabilidade, pela carreira, pelo estudo, pelo compromisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me senti um pouco exprimida nos ambientes que eu trabalhei. Como se eu estivesse cabendo ali, mas não totalmente, não inteira. Eu sou uma pessoa muito criativa. E eu acho que por muito tempo eu nem sabia nomear isso direito. Eu só sentia alguma coisa em mim que ficava apertada. Sentia que eu tinha ideias, mas eu não tinha espaço. Sentia que eu podia contribuir mais, mas eu não conseguia florescer. E como eu não entendia que isso era uma necessidade minha, eu só me frustrava. E eu entrava nos lugares, tentava me adaptar, me esforçava, mas em algum momento eu começava a sentir que aquele ambiente não me comportava. E aí eu saía. Hoje eu consigo olhar pra isso com mais maturidade. Naquela época talvez eu achasse que o problema era só o trabalho, ou o chefe, ou o ambiente. Hoje eu vejo que tinha uma coisa minha também. E eu precisava de um formato de trabalho que tivesse mais autonomia, mais criação, mais possibilidade de movimento, mais espaço para eu pensar, testar, aprender, errar, ajustar, construir. E empreender foi se tornando esse lugar. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: ter um negócio próprio não é fácil. E eu acho até perigoso quando a internet romantiza demais o empreendedorismo. Porque na prática, empreender não é cômodo. A gente trabalha muito mais, às vezes ganha muito menos. Principalmente no começo. As coisas não vêm prontas. Não tem alguém organizando tudo por você. Não tem garantia de nada. Não tem salário caindo certinho no mesmo dia. Não tem um manual. Tem dia que você se sente potente e tem dia que você se sente completamente perdida. Tem fase que parece que tudo encaixa e tem fase que você pensa: meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas pra mim, mesmo com todas as dificuldades, existem benefícios que superam.
E talvez o maior deles seja essa liberdade de poder ser eu mesma, a liberdade de explorar a minha potência, de não precisar caber em uma caixinha que não comporta tudo que eu sou, de poder unir coisas que pra muita gente talvez pareçam separadas. Comunicação, marketing, criatividade, desenvolvimento pessoal, estudo, psicanálise, posicionamento, ensino, mulheres, negócio, tudo isso de alguma forma foi se encontrando dentro do trabalho que eu faço hoje. E é por isso que eu falo tanto sobre autoconhecimento, porque o formato de negócio que eu tenho hoje só tem funcionado porque eu comecei a me conhecer melhor. Não de um jeito bonito, de frase de Instagram, não é isso, mas de um jeito prático mesmo. Eu comecei a entender melhor o que que me dá energia, o que que me drena, o que que eu faço bem, o que que eu não quero mais sustentar, o que que eu gosto de trabalhar, com quem eu quero trabalhar, que tipo de ambiente eu quero construir, que mulher eu estou me tornando. E isso muda tudo, porque quando a gente não se conhece, a gente copia o formato dos outros. A gente tenta vender igual aos outros. A gente tenta parecer igual aos outros. Tenta construir uma rotina que não conversa com a nossa vida. E depois acha que o problema é falta de disciplina, e às vezes não é. Às vezes é falta de alinhamento. E eu tenho vivido muito isso. Hoje, além do meu trabalho como social media, posicionamento e desenvolvimento de comunicação para mulheres empreendedoras, eu também estou experimentando outros formatos de venda e negócio. E aqui entra a Queijô. Eu voltei a revender Queijô, algumas pessoas sabem que eu já tive essa parceria. Eu comecei uma parceria no formato consignado com a Queijô. E pra muita gente pode parecer só a Bárbara agora tá vendendo bijuteria. Mas o propósito pra mim não é isso. É mais um laboratório vivo de empreendedorismo. E é eu voltando pra um lugar muito antigo da minha história. Vender produto, apresentar, conversar, criar desejo, lidar com a objeção, mostrar valor, me movimentar. Só que agora eu volto diferente. Eu volto com mais consciência. Antes, talvez, eu vendesse só porque queria ganhar dinheiro, consumir, testar, brincar de vender. Hoje eu consigo olhar para uma peça e pensar em posicionamento. Consigo pensar na comunicação, pensar na experiência, consigo pensar em narrativa, pensar em como apresentar esse produto para uma mulher se enxergar usando ela. E isso é muito interessante, porque me lembra que empreender não é só ter uma empresa. Empreender é desenvolver postura, é olhar para as oportunidades, é aprender a vender sem se violentar, é entender que dinheiro, comunicação, imagem, relacionamento e confiança tudo anda junto. E eu acho que é por isso que esse novo capítulo trazendo a Queijô faz sentido nesse momento, porque ele me coloca em contato com uma parte muito concreta da venda. A venda olho no olho, a venda pelo WhatsApp, a venda pela demonstração, através da confiança. E ao mesmo tempo, ele conversa com o que eu ensino, porque eu não acredito em posicionamento distante da vida real, isso não faz sentido. Eu não acredito em conteúdo que só fica bonito lá no Canva. Eu não acredito em estratégia que não passa pelo corpo, pela rotina, pela coragem de aprender, pela prática de vender. E hoje, olhando para tudo isso, eu entendo por que eu decidi trabalhar com formato de negócio que eu tenho hoje. Porque eu não quero só prestar serviço. Eu quero construir uma forma de trabalhar que una o que eu sei com o que eu vivi e o que eu ainda estou aprendendo. E eu quero ajudar mulheres empreendedoras a organizarem melhor a comunicação delas, a entenderem melhor o que vendem, a perceberem o valor do próprio trabalho, pararem de postar no improviso e acharem que isso é extremamente cansativo, porque sem organização, de fato, é exaustivo. A construírem um posicionamento que tenha mais verdade, mais estratégia, mais direção, porque muitas mulheres já despertaram. Elas já perceberam que não querem mais caber em certos espaços. Elas já se incomodaram. Elas se incomodam com o que foi imposto culturalmente, socialmente, economicamente, e elas querem começar movimentos, querem ganhar seu próprio dinheiro, querem ser reconhecidas, querem ter autonomia, querem construir alguma coisa própria. Mas muitas vezes elas estão sozinhas, se sentem sozinhas, sem muito recurso, sem repertório de negócio, sem apoio, sem clareza. E é aqui que eu me vejo hoje. Eu não sou a mulher que chegou no topo e agora tá ensinando de cima. Eu sou uma mulher que tá construindo com consciência. Uma mulher que tem vivido, estudado, testado, errado, ajustado e transformado isso em método. Eu tenho conhecido ferramentas, testado formatos, usado possibilidades, aprendido sobre comunicação, posicionamento, conteúdo, venda, produto, imagem e identidade. E agora eu quero compartilhar isso com outras mulheres, não como uma fórmula pronta, mas como um caminho possível. Porque talvez empreender seja isso também. Não é só abrir um CNPJ, não é só vender, não é só postar. É construir uma vida de trabalho que caiba melhor em quem você é e em quem você quer se tornar. E eu sinceramente acho que no fim das contas, é por isso que eu sempre volto. Eu volto pro empreendedorismo porque ele me desafia, porque ele me confronta, porque ele me tira do lugar, porque ele me obriga a amadurecer, porque ele me dá medo, mas ele também me dá movimento, porque ele me faz olhar pra mim. E porque de alguma forma ele me permite florescer. Então sim, empreender é a última coisa que eu faço na vida. Porque enquanto eu puder criar, pensar, vender, ensinar, eu acho que eu vou continuar fazendo isso, do meu jeito.
com mais consciência, com mais direção e principalmente sem precisar deixar de ser eu. E se esse vídeo conversou com você, fica aqui comigo. Eu tenho falado cada vez mais sobre empreendedorismo, posicionamento, comunicação e desenvolvimento pessoal para mulheres como você, que estão construindo seus próprios caminhos. E se você sente que também precisa organizar melhor sua comunicação, entender melhor o que vende e construir uma presença com mais clareza, me chama. Talvez esse seja o seu momento de parar, de tentar e fazer tudo sozinha e começar a construir com mais direção e acompanhada de outras mulheres que possam te apoiar. Um beijo da Bá.